Então, pessoal, dando continuidade com o nosso curso de cálculo diferencial e integral 2, ainda não é o 3, é o 2. Hoje iremos trabalhar com sequência de funções, pessoal. Então, vocês já estão bem familiarizados com a noção de sequência numérica, sequências de funções. Vocês já trabalharam com séries numéricas, que são as chamadas séries de números reais. Basicamente, vocês já trabalharam bastante isso na unidade anterior, pessoal. Então, dando continuidade, agora vamos trabalhar com uma sequência de funções. Vocês vão recordar que uma sequência numérica, sei lá, eu tenho uma x, lá no nosso caso estávamos considerando n, né, pessoal, depois. Era uma função que saía do conjunto dos números naturais, chegando em R, onde a cada número natural associamos o a índice n como sendo um número real. Basicamente, você conseguia representar esse conjunto de números reais infinitos aqui, simplesmente através do seu termo geral, que é o a índice n. Então, aqui eu estou diante de uma sequência de números reais ou uma sequência numérica. Aí agora, pessoal, o que vamos fazer é o seguinte: ao invés de considerar só números reais como esse aqui, esse nosso n que pertence aos números naturais, ele vai levar em uma correspondência agora como uma função real. Então, uma sequência, deixa eu definir isso aqui, uma sequência de funções, ela é uma sequência como é que eu vou representar essa nossa sequência, pessoal? Ela é uma sequência f índice n x, aqui com n sendo um número natural, e esse x sendo um número real. Perceba, para cada x que você considerar, você obtém uma sequência numérica associada a esse x, onde essa f índice n, ela sai de um domínio, eu vou considerar simplesmente domínio de Fn, eu não sei quem é esse conjunto, mas eu posso chamar de A, domínio de Fn, ou B, vou chamar de A, pronto, vou deixar para que possamos considerar um único domínio, pessoal, não ficar considerando vários domínios. Ela sai de A, esse A é um subconjunto dos reais, e chega em L. Isso aqui é uma função. Aí, dessa forma, sempre que você fixar um x como esse e faz o n variar no conjunto dos números naturais, você está diante de uma sequência numérica. Desta forma.
para cada x que você fixar. Vou considerar em A, né, pessoal? Cada x que você considerar fixo nesse nosso conjunto A, temos que a nossa f índice n, vou chamar isso aqui de x índice zero. Pronto. A nossa f índice n, x índice zero, coloquei aqui o parêntese com n pertencente aos naturais. Isso aqui é uma sequência numérica. Isso aqui é uma sequência numérica. E sequência numérica, vocês sabem muito bem como trabalhar com sequências dadas dessa forma. Não é verdade, pessoal? Por exemplo, se você olhar para f índice n igual f índice n de x, isso aqui igual a x elevado a n, que com x sendo um número real e n natural, se você olhar para esta f índice n dada dessa forma aqui, você está diante de uma sequência de funções, pessoal. Então, temos que, sempre que você fixar um x índice zero como sendo um número real, para cada x índice zero que você fixar, isso aqui está fixo. Quando você faz isso, aí você olhar para f índice n, x índice zero, colocar aqui o parêntese com n pertencente aos naturais. Isso aqui é você olhar para x índice zero, n, com n pertencente aos naturais. Você está diante de uma sequência numérica. Isso aqui é uma sequência numérica. Logo, essas f índice n, vou colocar aqui entre parênteses. Note que, quando você olhar para essas f índice n, ela sai de R em R, chega em R. Quem são elas, pessoal? Essas f índice n, x, elas associam x elevado a n. Aqui são funções definidas em R. Aqui são funções. Onde o seu domínio é todo R. Isso aqui para cada n natural. Então, realmente, você está diante de uma sequência de funções, pessoal. Logo, quando você olhar para f índice n de x, aqui com o nosso n pertencente aos naturais, sendo x elevado a n com n pertencente aos naturais, isto aqui é uma sequência de funções. Aí, como eu disse a vocês,
sempre que não houver nenhuma confusão, eu posso omitir esse índice aqui embaixo e esse índice aqui embaixo e simplesmente considerar essa minha sequência de funções sem esse índice, porque eu já sei o que está acontecendo. Eu sei que aqui eu estou diante de uma quantidade infinita de números reais, quando eu fixo cada x, que depende desse nosso natural n. Agora, eu tenho uma informação a mais, porque eu posso estar agora, além de variando o n, eu posso variar o x, pessoal. Certo? Então, aqui você está diante de uma sequência de funções. Fixei o x. Eu estou diante de uma sequência numérica. Se eu não fixar o x, deixo ele variando junto com os naturais, você está diante de uma sequência de funções. Então, essa distinção simples que você tem que ter, mas é fácil identificar quando que é uma sequência de funções. Você vai ver sempre que aqui no lugar do seu termo geral, sempre será uma função que depende do x. Aí você pode variar esse termo com n. Então, agora são duas entradas, tanto o valor do domínio da função, como o índice n infinito, que dá origem à sequência numérica. Então, aqui estamos diante de uma sequência de funções. Aí, como eu disse a vocês têm que entender o comportamento dessas sequências, pessoal. Ou seja, é interessante que você saiba quando que essa sequência é uma sequência convergente ou uma sequência divergente, que aí você vai conseguir enxergar o comportamento dessa função, dessa sequência de função, melhor dizer assim, sem que você consiga enxergar o final dela, mas você consegue entender o comportamento dessa função. Então, para isso é necessário definirmos a noção de convergência de uma sequência de funções. Então, no quesito convergência, temos dois tipos de convergência para a sequência de funções, pessoal. A primeira é que eu defino agora. Então, a primeira que eu defino agora, quando que uma sequência de funções ela converge pontualmente para uma função, pessoal, certo? Então, o que dizemos? Dizemos que uma sequência de funções, aí eu vou escrever sem colocar mais o parêntese, pessoal, certo? Vou escrever simplesmente assim: f índice em x, ela converge pontualmente, para uma função f de x em um subconjunto eu vou chamar esse subconjunto de B contido em A. Se acontecer o seguinte, pessoal, se para cada x que você fixar aqui nesse conjunto B, a sua sequência numérica é uma sequência convergente, pessoal. Então, se para cada para cada x índice zero que você considerar em B, aí esse x índice zero aqui deve estar fixo. Sempre que isso aqui acontecer, a sequência numérica a minha sequência numérica é a sequência f índice n
no ponto x índice 0, ela converge para f no ponto x índice 0, pessoal. É isso que vai acontecer. Ou seja, o limite, quando n tende a mais infinito, da função f, ou melhor, da sequência numérica f índice n no ponto x0, isso aqui é igual a f de x0. Isso aqui para cada x índice 0 que pertença ao nosso conjunto B. Lembrando que esse x índice 0 eu fixei. Fazer essa continha aqui, essa continha aqui você já sabe como que é feita, limite de uma sequência. Vocês acabaram de ver isso, está fresquinho na mente de vocês. Vocês viram basicamente ontem. Esse limite aqui vocês sabem como calcular, pessoal. Não é verdade? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, para todo epsilon maior do que zero, existe um índice n0 natural, tal que, para todo n maior do que esse n índice zero, essa minha desigualdade aqui é verdadeira. Em termos formais, só vou adaptar o que vocês já sabem, que vocês viram para a sequência numérica, para cá. É só isso. Vou colocar aqui um isto é. Para todo epsilon maior do que zero, dado, existe um n índice zero natural, tal que sempre que o nosso n for maior do que n índice zero, vamos ganhar aqui o módulo de f índice n x menos f de x tem que ser menor do que esse nosso epsilon. Aí, pessoal, esse nosso n índice zero aqui que vamos considerar, ele vai depender tanto do epsilon como do x, certo? Aqui ele depende tanto de epsilon como de x. Depende de epsilon e de x. Esse n índice zero que consideramos aqui. Então, aqui, formalmente, a definição é essa. Mas, do ponto de vista prático, é você olhar para cá e calcular o limite de sequência numérica. Isso você já sabe como fazer. Por exemplo, vamos calcular o seguinte limite, pessoal. Então, considere a seguinte sequência de funções. Nossa sequência de funções, a f índice nx será simplesmente x sobre n, pessoal. Certo? Vou considerar essa sequência de funções. Aí eu vou perguntar se essa nossa sequência de funções converge pontualmente para a função identicamente nula. Então, verifique. Se essa nossa sequência de funções ela converge pontualmente para a função f de x identicamente igual a zero, pessoal. É isso que vamos fazer. Aqui eu tenho uma sequência de funções.
Como é que eu verifico se essa convergência é pontual para zero, pessoal? Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou fixar o meu x como sendo um número real. Vamos logo perceber uma coisa. Perceba que essa função f índice nx, ela faz sentido para qualquer x natural, para qualquer x real, pessoal. Então, eu posso considerar qualquer x real que essa minha sequência de funções faz sentido. Então, note que cada uma das f índice n, a nossa x sobre n, ela tem como domínio, ela tem o seguinte domínio, pessoal. É todo R. Então, daí, para cada x que você fixar como sendo um número real, eu vou tomar x0, só para significar que eu estou fixando, certo, pessoal? Só para isso. Para cada x0 real que você tomar fixo, o que temos, pessoal? Quando eu olhar para cá, eu tenho que o limite, quando n tende a mais infinito, da sequência numérica, a sequência de função vira sequência numérica quando você fixa o x. Aqui eu fixei e ela virou uma sequência numérica. Então, fica simplesmente o limite quando n tende a mais infinito de x índice zero sobre n. Aí, pessoal, esse meu x índice zero aqui eu fixei. Então, eu posso olhar para ele como uma constante, certo? Ele está fixo. Então, eu trago ele aqui para fora, faço o limite com n tendendo a mais infinito da sequência com termo geral 1 sobre n. Só que esse limite aqui, vocês sabem para onde esse limite vai. Ele vai para zero. Então, fica simplesmente x índice zero vezes zero, que é igual a zero. Como esse meu x índice zero que eu tomei, ele foi arbitrário, eu posso concluir que a nossa sequência de funções com termo geral x sobre n converge pontualmente para a função identicamente nula. Então, assim, a nossa f índice nx igual a x sobre n, ela converge pontualmente para a função f de x identicamente nula. Certo, pessoal? Vou colocar assim, ou seja, zero é o limite quando n tende a mais infinito da função f índice n de x. Isso aqui pontualmente. Aí o que vocês conseguem perceber, pessoal? Percebam que, eu olhei para a sequência de funções, cada x que eu tenho fixa uma sequência numérica, mas para cada n que você fixar, você faz variar o x, você tem uma função real. E é interessante que essas funções reais tenham, vamos escolher o mesmo domínio, pessoal, para não dar problema, certo? Considere o mesmo domínio. Nesse domínio, eu estou olhando para o subconjunto B. Nesse nosso subconjunto B, as sequências de funções, ou melhor, a sequência numérica converge pontualmente para o número real.
Ou seja, a sequência de funções converge pontualmente para uma função f. Então, essa função f... Oi. Esse pontualmente quer dizer que é para cada ponto do domínio, é? Do domínio ou de um subconjunto do domínio que você considerou, certo? Você toma um pontinho lá e faz as continhas como sequência numérica, é isso mesmo. Aí, pessoal, vocês vão conseguir ganhar o seguinte: vocês vão conseguir ganhar uma função definida em um subconjunto do domínio das sequências de funções da seguinte maneira. Então, assim, pessoal, então o que segue? Segue que a função melhor, segue que podemos definir, tira esse segue daqui, né, pessoal? Colocar um portanto. Portanto, quando a sequência de funções f índice nx, ela converge pontualmente. Ela converge pontualmente para uma função. Aqui eu tenho uma fx. Em algum subconjunto B contido em A, quando isso aqui acontece, então podemos simplesmente definir essa função f em B e escrever simplesmente que fx. Então podemos dizer que fx ela sai de B e chega em R, e eu sei como que ela é dada. Essa minha função fx, ela é simplesmente o limite quando n tende a mais infinito de f índice nx, pessoal. Então, com isso, vocês conseguem definir uma nova função, que é a função f de x, que ela acaba sendo o limite da sequência de funções quando n tende a mais infinito. Aí, para cada x que você variar, você aplica o limite fazendo n tender ao infinito. É isso que acontece, certo? Então, essa notação aqui, se isso aqui acontece, eu já estou garantindo que temos convergência pontual, certo? Então, isso aqui eu vou representar. Eu ganho essa função f dessa forma aqui. Por exemplo, então verifique se fx, verifique se a seguinte função f de x, ela será igual ao limite quando n tende a mais infinito da seguinte sequência de funções, pessoal. A sequência de funções é a x elevado a n, onde essa nossa fx, ela é uma função tipo escada. Ela possui imagem igual a 1, se o nosso x for igual a zero, e possui imagem zero se o nosso x, vamos considerar igual a 1,
Pronto. Que se o x for igual a 1. Pronto. E ela possui imagem 0 se o nosso x está entre 1 e menos 1. É uma função de tipo escada. Se o x é igual a 1, ela tem imagem 1. Agora, se o x está entre menos 1 e 1, ela tem imagem 0. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui eu tenho que olhar para esta condição aqui. Eu tenho que verificar se essa minha sequência de funções f de x, n, x elevado a n, converge pontualmente para essa função aqui, quando o nosso x pertence ao intervalo de menos 1 a 1, pessoal. Nesse caso, eu estou retirando o menos 1. Eu poderia colocar, mas para não dar problema, deixa só 1. Bom, pronto, vamos lá. Então, verificaremos se essa minha sequência de funções ela converge pontualmente para f de x. Aqui eu vou considerar de menos 1 a 1, pessoal. Esse intervalo aqui é aberto no menos 1 e é fechado no 1. Pronto. Se essa convergência ela é pontual. Como que verificamos se essa convergência ela é pontual? Então, de fato, se o x for igual a 1, a minha função fx tem imagem identicamente 1. Então, para x igual a 1, temos que fx, aqui fica f1, é 1. Então, temos que f de 1 é igual a 1. E a minha f índice n de 1, porque eu fixei esse x igual a 1, ela é 1 elevado a n, que é igual a 1, que é constante, e converge para 1. Isso aqui converge para 1, que é igual a f de 1. Aí eu vou considerar agora o meu x entre menos 1 e 1, pessoal. Agora, quando o nosso x ele está variando quando o nosso x varia agora de menos 1 a 1, o que temos, pessoal? Eu estou fixando esse x. Aqui eu vou colocar entre aspas, fixo. Que esse nosso x ele vai estar fixo, variando de menos 1 a 1. O que vai acontecer com a sequência de termos geral x elevado a n, pessoal? Então, temos que o limite, quando n tende a mais infinito, da minha f índice n de x, isso aqui é igual a simplesmente o limite quando n tende a mais infinito de x elevado a n. Pessoal, vocês já viram que essa sequência, lá eu representei não por x, mas por a elevado a n, quando a está entre menos 1 e 1, essa sequência ela tem limite zero. Foi isso que disse a vocês?
fizemos essa continha, pessoal. Vocês lembram dela? Aqui é limite de uma sequência numérica. Isso aqui é zero. Zero, que é igual a f de x, porque a nossa função, vamos olhar aqui para a função, ela tem imagem zero, se o x está entre menos 1 e 1. Percebam. Certinho? Portanto, pontualmente temos essa convergência, pessoal. Deixa eu escrever logo essa minha fx. Logo, f de x, ela é igual ao limite quando n tende a mais infinito dessa minha sequência de funções f índice n de x, que é a função x elevado a n. Isso aqui pontualmente no seguinte intervalo de menos 1 a 1. Eu poderia deixar fechado também no menos 1, né, pessoal? Que não dá problema, não. Não dá nenhum problema. Eu poderia deixar fechado, só acrescentando lá a imagem também para ele. Mas como eu não acrescentei a imagem, deixa ele aberto. Pronto. Agora você tem que perceber o seguinte. Se o meu x for maior do que 1, ou maior do que menos 1, eu já tenho um problema, pessoal. Porque para esses valores, a minha sequência de função ela é uma sequência divergente. Então, realmente, eu não posso considerar essa minha função f de x como uma função com domínio maior, não. O domínio dela tem que ser esse. A sequência de funções, x elevado a n, ela faz sentido para qualquer x real. Eu vou escrever aqui. Note que a nossa fn de x igual a x elevado a n. Isso aqui faz sentido para todo x real. Isso aqui acontece. Porém, se eu considerar um x maior do que 1, pessoal, porém, se o nosso x for maior do que 1, aqui eu vou colocar entre aspas, não fale agora não a conexão. Eu vou colocar entre aspas, que ele está fixo, porém, se esse x for maior do que 1, o que temos, pessoal? Quando eu aplicar o limite fazendo n tender a mais infinito da minha sequência de funções f índice n de x, é eu aplicar o limite fazendo n tender a mais infinito em x elevado a n. Pessoal, mas o nosso x é maior do que 1. Esse limite vai para onde? Vai para mais infinito. Para o infinito. Ah, então ela diverge. Aqui ela é divergente. Nesse caso, a nossa sequência de funções, se você olhar para cá, ela não possui um limitezinho bonitinho, ela não converge para nenhum número real, se o nosso x for maior do que 1. Ela é divergente. Então, quando eu olhar aqui para a função f, que eu estou definindo a minha função f como sendo justamente o limite dessa minha sequência de funções, ela não vai fazer sentido para valores maiores do que 1 ou maior do que menos 1, não, pessoal. Certo? Então, o domínio dessa função realmente é esse domínio aqui. Ou seja, eu só posso tomar valores de menos 1 a 1. Só isso, pessoal. Para incluir o menos 1, bastaria eu colocar aqui, x igual a 1 ou x igual a menos 1. Pronto, daria certo, mas deixa do jeito que está. Então, esse é o domínio da função.
e para lá ela diverge. Se eu considerar x muito grande, a função ela será divergente. Ela não será uma função convergente. Vamos fazer um outro exemplo. Seja a seguinte função, pessoal. Seja a seguinte função. Aqui eu tenho a fx, que é igual ao limite, quando n tende a mais infinito, de n vezes o seno de x sobre n, pessoal. Deixa eu escrever melhor isso aqui. N vezes o seno de x sobre n. Está aqui. A nossa função é definida dessa forma. Aí eu vou pedir para você determinar o domínio dessa função. Então, determine o domínio da função fx, pessoal. Perceba que eu não sei nem quem é essa função. Eu não conheço a função, eu só sei que ela é dada por esse limite aqui. É isso que acontece. Eu quero saber quem é o domínio dessa função. Então, quando você olhar para uma situação como essa, essa notação aqui já vai dizer a vocês que você está diante de uma função que é dada via convergência pontual de uma sequência de funções. É isso. Aí o próximo passo é você enxergar qual o domínio da sequência de funções. Vamos ver aqui o domínio da sequência de funções. Então, inicialmente, note que a sequência de funções f índice n de x, n vezes o seno de x sobre n. Aqui é a sequência de funções, que eu extraí ela daqui. Eu retirei a sequência de funções. Ela tem como domínio o quê, pessoal? Qual é o subconjunto dos números reais o maior possível que essas funções fazem sentido? Todo R. Então, ela tem domínio. Vou colocar só assim. Ela faz sentido em todo x real. Ela faz sentido em todo x real. Então, a sequência de funções, ela tem domínio R. É isso que estamos dizendo. Isto é, domínio da sequência de funções f índice n x é todo R. Mas o domínio da sequência de funções não significa dizer que é o domínio da função f de x aqui, que é dada por esse limite. Não, pessoal, não é a mesma coisa. Eu sei que é um subconjunto daí, mas eu não sei quem é ele ainda. Então, agora vamos determinar quem é esse domínio. Então, agora determinaremos o subconjunto B contido em R, tal que faz sentido essa expressão aqui. Mas esse faz sentido significa dizer o quê, pessoal? Que essa convergência é pontual. Tal que f de n, x, n vezes
seno de x sobre n converge pontualmente para a função f. Aí, como que eu vejo essa convergência pontual? Para mim estudar a convergência pontual de uma sequência de funções, basta eu fixar o x e entender aquela sequência de funções como uma sequência numérica. Não é isso, pessoal? Então, é isso que vamos fazer. Então, vamos lá. Estamos fixando. Vou fixar um x índice 0 real. O que temos, pessoal? Eu vou olhar para o limite, fazendo n tender a mais infinito da sequência de funções f índice em x, x0. Isso aqui está fixo. Isso aqui é o limite quando n tende a mais infinito da sequência de funções n vezes o seno de x sobre n, que aí eu posso rearranjar isso aqui em termos de um limite fundamental. Isso aqui é o limite quando n tende a mais infinito, levando para algo que conhecemos. O que dá para fazer aqui, pessoal? Eu posso reescrever essa expressão simplesmente como seno de x sobre n dividido por x sobre n vezes x. Quando eu faço isso, eu não fiz absolutamente nada, porque essa expressão aqui, ela ficaria seno de x sobre n vezes n sobre x vezes x. Essa mesma expressão aqui, pessoal. Aí você pode dividir esse x com esse x, fica n vezes o seno de x sobre n. Não alterou a conta em absolutamente nada. Aí por que eu fiz isso? Porque quando você faz isso, se você olhar para cá, eu estou fazendo n tender ao infinito, pessoal, não é x. Eu estou fazendo n tender ao infinito, esse x pode ser interpretado x0, né, pessoal? x0. x0 está fixo como uma constante. Só que se eu faço n tender ao infinito, pessoal, pense na função seno de x sobre x. Se você faz x tender ao infinito, ela vai para quanto? Vai para 1. Vocês concordam que isso é verdade? Então, ela vai para 1. Quando eu faço n tender ao infinito, então aqui ela vem para 1. Isso aqui fica simplesmente 1 vezes x0, que é igual a x0. Daí, quem é a nossa função? A nossa função f de x0, agora eu conheço, ela é dada por esse limite, mas na verdade esse limite é igual a x0. Então, daí a nossa função fx é a função identidade, pessoal. Então agora eu conheço essa função. Daí... Professor, eu não entendi bem essa mudança aí que você fez. Não? Foi assim, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho... Deixa eu escrever separado aqui, pessoal. Está aqui uma aspa. Eu tenho n vezes seno de x0 sobre n. Aí vamos fazer aqui algumas mudanças. Mudança que não altera a conta em nada. Eu vou multiplicar por x e vou dividir por x. Vezes n seno x0, né, pessoal? x0 e x0. x0 sobre n. Quando eu faço isso aqui, eu estou multiplicando por 1, que não alterou a conta em nada. Mas eu posso melhorar ainda e escrever x0, que multiplica n sobre x0, vezes o seno de x0 sobre n. Só que eu posso melhorar essa conta aqui ainda e escrever da seguinte maneira. Isso aqui é x0 que multiplica
x0 sobre n dividido, vou colocar até um colchetezinho aqui, dividido por seno de x0, é o contrário, né, pessoal? É o contrário. É o contrário. Apagou, é assim. É o seno de x0 sobre n dividido por x0 sobre n. Porque se eu tenho uma divisão de fração, é a multiplicação pelo inverso da fração do denominador. Ah, então isso aqui é igual a x0, que multiplica seno de x0 sobre n. Eu vou utilizar aqui a propriedade de divisão de fração. Fica simplesmente n sobre x0. Então, eu consegui trazer para cá. Porque quando eu trago para cá, essa expressão aqui entre esse nosso colchete é um limite fundamental. Aí sim, esse limite fundamental vai para 1 quando n vai para mais infinito. Então, foi só isso que fizemos, pessoal. Não, professor, peraí. Bem, no terceiro, essa divisão aí me bugou aí. Aqui, Não é x sobre n, não, professor? x sobre n, x0 sobre n. X0 sobre n. Que ele está fixo. O terceiro aí, ó, x0, aí se abriu o colchete. Sim, sim. Aí o primeiro x0 tá multiplicando o seno, né? Aí essa divisão aí, eu não entendi. Esse dividido aí. Ó, se você tem essa expressão aqui, ó, A sobre B dividido por C sobre D. Divisão de fração, pessoal. Como é que eu faço isso? Isso aqui é A sobre B, que multiplica D sobre C. É isso aqui. Só que essa expressão aqui, eu posso escrever com essa notação ou posso escrever com essa notação aqui. É a mesma Mas coisa. aí o senhor colocou, porque aí no caso aí, o A seria quem? Seria x0 vezes o seno, vezes o n. Sim. Não, aqui o nosso A, ó, tudo isso aqui é A, o B é 1, o C seria x0 e o D seria n. Seria desse jeito. Não, professor, mas o n tá multiplicando o seno também, tá não? O n está multiplicando o seno. Pois é o seno. É isso mesmo, ele multiplica o seno. Professor, esse último termo aí tá errado. Esse aqui? Porque o senhor já estava dividindo no terceiro, É, aí do eu quarto já tava continuou dividindo. dividindo, e o senhor trocou Ah, de aqui está novo. ao contrário, né? Aqui, né? Não, verdade, pessoal. Aqui, né? Aqui. Tá trocado, né? É isso aí, justamente. Ah, tá trocado. Aqui é N, aqui é x0 sobre N. Então, correto, É, pessoal. Tá trocado. É, aqui tá trocado, pessoal. Aqui é x0 sobre N. Agora, deu certo? Deu, Sim, pessoal? agora sim. Agora sim? Tá trocado aqui, pessoal. Esse era o erro. Aqui é x0 sobre N. Ah, muda aqui, é? Muda, deixa eu ver. N, x0, N, x0. Aí nx0 tá correto, não alterou em nada. Aí x0 seno, aí vai ficar dividido por x0n. É, tá correto agora, né, pessoal? Tá correto. Correto.
Então, continuando. Daí, pessoal, a nossa função f de x, ela será simplesmente a função identidade, igual a x. Pessoal, essa função ela faz sentido onde? Em qualquer x que eu considerar um número real, pessoal. Isso aqui é igual a x para todo x pertencente a R. Então, essa função ela tem como domínio todo o conjunto dos números reais. Logo, o domínio da função f é todo R. Certinho, pessoal? Então, dessa forma, conseguimos entender que a sequência de funções ela tem convergência pontual para uma função f. E, como consequência, o limite da sequência de funções, o limite pontual, passa a ser uma nova função, pessoal, definida justamente no domínio onde a convergência ela é uma convergência pontual. Mas temos uma outra definição ou uma outra espécie de convergência, que é a convergência uniforme, pessoal. Certo? Temos uma outra espécie, eu vou definir para vocês agora. Quando é que a convergência ela é uniforme? A definição é a seguinte. Então, dizemos que a sequência de funções aqui eu tenho a f índice n de x, ela converge uniformemente para uma função f de x. Aí aqui em um subconjunto B contido em A, lembrando que A é o domínio da sequência de funções. Se acontecer o seguinte, pessoal, se o seguinte acontecer, como é que eu escrevo isso aqui, pessoal? Eu vou escrever em termos de limite, certo? Da definição de limite. Se para todo epsilon maior do que zero, que é dado, existe um n índice zero natural. Agora, esse meu índice zero aqui, pessoal, ele depende somente do epsilon. Ele não vai depender de x, pessoal. Aqui, dependendo somente de epsilon. Dependendo, tá errado esse nome. Dependendo apenas de epsilon, tá o quê? Para todo ou sempre que meu n for maior do que n índice zero, o seguinte vai ocorrer. O módulo de f índice n de x menos f de x, isso aqui será sempre menor do que epsilon. Percebam que a definição ela é parecida.
A única diferença é porque esse nosso N índice zero aqui, ele só depende de epsilon, pessoal. O X agora não vai mais importar. O X tem que acompanhar o limite da sequência numérica. Ele tem que acompanhar, ele não pode ir para um lugar diferente, não. Isso aqui é equivalente a dizer o seguinte. Equivalentemente, o meu N é maior do que N índice zero, e eu vou conseguir prender a minha sequência de funções, em uma faixa, pessoal. Em uma faixa, essa faixa está contida no plano R2. Quem é essa faixa contida no plano R2? É a faixa delimitada por f de x menos epsilon e f de x mais epsilon. Então, quando você olhar para o plano, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse plano bem feito, pessoal. Concentração. Vamos lá, vamos lá. Nossa. Ficou feio. Piorou. Pessoal. Melhorou. Rapaz. Não, quando não é uma coisa é a outra. Pronto, melhorou. Aqui eu tenho x. E aqui eu tenho f índice n de x, né, pessoal? Então, vou colocar y. Aqui eu tenho y. Aqui eu tenho origem. Aí eu vou olhar para a função f de x. A função f de x. Vou colocar a função f de x. Vou pegar aqui outra canetinha. Uma verde. Amarelo. Não, amarelo já tem. Vou pegar uma verde. Pronto. Então, a nossa função f de x, pessoal. Nossa função f de x é essa função aqui. Calma aí. Fazer o seguinte, aqui vai ser a faixa. Aqui será a função f de x. Pronto, aqui é a função f de x. Aqui eu tenho f de x menos epsilon. Aqui eu tenho f de x mais epsilon. Aí, pessoal, você vai olhar para cá até aqui, ó. Vou colocar em amarelo. Esse conjuntinho aqui em amarelo será o nosso conjunto B. Está aqui. Então, a convergência ser uniforme significa dizer o seguinte, que as sequências de funções que você vai considerar, elas vão estar presas nessa faixa aqui limitada por essas f de x mais epsilon e f de x menos epsilon. Aqui, ó. Ela vai fazer isso aqui, a nossa f índice n de x, dentro desse conjunto B. Se você tomar x pertencente a B, o gráfico da função f índice n, ela não sai dessa faixa aqui não, pessoal. Certo? Mas agora, se a convergência for apenas pontual, isso pode acontecer. Será? Se ela for pontual, pode ser que isso aqui aconteça. Minha f índice n, pelo menos uma delas, eu não sei qual, pode ser que ela saia da faixa. Percebam? E essa faixa é uma faixa interessante, porque essa faixa é do tamanho que você queira. O tamanho da faixa é você que escolhe.
Então, você pode tomar essa faixa bem próxima do grafo da função f, bem próxima mesmo. Por exemplo, eu posso considerar essa faixa como sendo já bem próxima. Basta tomar esse epsilon bem pequeno e você vai conseguir deixar as f índice nx presa nessa outra faixazinha aqui em vez de tracejada, sem nenhuma dificuldade, pessoal. Certo? Então, aqui é nesse sentido que acontece a convergência uniforme. É isso aqui. Basicamente, você está mandando n para o infinito, nas sequências de funções, e está dizendo assim, o x tem que acompanhar o comportamento da sequência numérica, independente do x. Ou seja, eu não posso tomar outro x qualquer e esse negócio dá muito problema para mim, não. Por exemplo, vamos considerar a seguinte função, pessoal. Por exemplo, vamos considerar a seguinte sequência de funções. Então, seja a sequência de funções f índice n de x igual a x sobre n. Está aqui. Aí eu já sei que essa sequência de funções ela converge pontualmente para a função identicamente nula. Isso eu já sei que acontece. Será que essa convergência ela é uniforme? Aí a pergunta é, verifique se isso aqui acontece. O zero é o limite quando n tende a mais infinito da sequência de funções f índice n de x. Agora eu vou pedir para verificar se isso aqui acontece uniformemente, pessoal. Uniformemente. Correto. É isso que eu quero verificar. Então, vamos lá. Já sabemos que pontualmente isso aqui acontece. Então, já sabemos que zero é o limite quando n tende a mais infinito da nossa sequência de funções f índice n de x. Pontualmente, fizemos esse exemplo agora há pouco. Isso já foi feito. Agora eu quero ver se isso acontece de modo uniforme, pessoal. Acontecer de modo uniforme significa dizer que eu posso variar esse meu n e variar o meu x, que não vai ter nenhum problema quanto ao limite da minha sequência de funções. Será que isso acontece? Essa é a pergunta. Porém, pessoal, uniformemente, em R, isso não acontece. Por que isso não ocorre uniformemente em R, pessoal? Pois, agora eu vou aplicar dois limites. Eu vou fazer o n tender ao infinito. Vou começar com o x. Eu vou fazer o x tender ao infinito. E depois eu faço o n tender ao infinito. Da minha sequência de funções f índice n de x. Então, eu vou fazer o x tender a infinito.
E depois eu vou fazer o n tender a infinito na sequência de funções x elevado a n. Pessoal, mas se o x vai para infinito aqui, é imediato que a nossa sequência de funções ela vai para mais infinito. Aí depois não importa se eu mando o n para infinito ou não. Isso aqui tende a ir para mais infinito. Então, daí, se você considerar x muito grande, pode ser que isso aqui me dê problema. Mas muito grande como? Continuamente. Eu vou tomando n muito grande, x muito grande. Eu não vou conseguir fazer com que essa minha sequência de funções tenha limite zero. Percebam. Ou seja, você pode olhar para o gráfico dessa função, ou dessas funções, o que vai acontecer, pessoal? Ficou feio, né, pessoal? Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, e aqui é a origem. A função f de x que eu estou considerando é a função identicamente nula. Então, a função identicamente nula, pessoal, ela está aonde? Ou seja, independente do x que considerarmos, a função ela é igual a zero. Então aqui eu tenho a função f de x. Aqui é a função f de x. Quem são o gráfico das funções f índice n, pessoal? As funções f índice n são as funções x sobre n. A função x sobre n ela tem provavelmente o gráfico dado dessa forma aqui. Quando o x é igual a 1, por exemplo, você tem a função 1 sobre n. Você manda o n para o infinito e vai acontecer. Então, se você fixar o n e trabalhar com x, como é? Você não vai conseguir controlar o gráfico dessas funções de um jeito bem bonito, não, pessoal. Dentro de uma faixa, não. Porque se você tomar uma faixa menor possível que você considerar, perceba. Se considerar essa faixazinha aqui, você vai perceber que as suas f índice n de x, elas começam a extrapolar essa faixa. Elas não ficam presas na faixa completamente. Não, porque o x pode ser qualquer. Então, eu não consigo prender essa minha função dentro dessa faixa. Então, a solução aqui seria você considerar não mais a função definida em todo R, pessoal, mas reconsiderar, vou colocar como exemplo. Exemplo, se o módulo de x é menor do que c, esse c aqui é uma constante, onde c é uma constante. Deixa eu ver. Ficar... onde c é uma constante. Então, verifique se igual a x sobre n, essa é a minha sequência de função, ela converge uniformemente para f de x igual a zero. Aqui, pessoal, nesse conjunto aqui. No intervalo de menos c a c, pessoal. Deixa eu escrever aqui, no intervalo de menos c a c. Perceba que eu não considerei mais o conjunto dos números reais como todo.
Eu peguei uma parte, somente um intervalinho. Menos C a C. Aí agora eu quero verificar essa convergência. Se ela é uniforme. Pontualmente, não temos nenhuma dificuldade. Eu já sei que isso acontece. Então, já sabemos que pontualmente, isso aqui já é verdade, pessoal. Zero é o limite quando n tende a mais infinito da nossa f índice n de x. Isso aqui já é verdade, se você considerar de modo pontual. Agora, uniformemente, o que vai acontecer, pessoal? O que é que vai acontecer com isso aqui se eu quero considerar de modo uniforme? Pessoal, o que acontece? Perceba, temos que, como o módulo de x é menor do que c, eu sei que o módulo de x é menor do que c, então, isso aqui vai implicar o seguinte, módulo de x menor do que c, isso aqui vai nos dizer que módulo de x sobre n, isso aqui será menor do que c sobre n, isso aqui vai acontecer. Daí, pessoal, independente do x que você considerar, se você fizer entender o infinito, vamos ver o que acontece. Daí, independente, do x pertencente a menos c a c que você escolha, o que acontece? Para todo epsilon maior do que zero dado, para todo mesmo, o que temos, pessoal? Temos que não é isso, não. Volte para cá. Temos que o módulo de f índice n de x menos zero. Isso aqui é simplesmente o módulo de x elevado a n. X elevado a n não, pessoal. X sobre n menos zero, que é o módulo de x sobre n, que é o módulo de x sobre n. Eu posso fazer isso aqui menor do que epsilon, desde que o meu n seja maior do que módulo de x sobre epsilon. Não é isso, pessoal? É claro, se o x for igual a zero, isso aqui é imediato, não tem graça. Correto? O n vai para lá, o epsilon vem para cá. Se o x for igual a zero, é imediato. Portanto, por definição, nesse intervalo de menos c a c, a convergência ela é uniforme. Portanto, no intervalo de menos c a c, eu poderia considerar até um intervalo aberto, fechado, não teria nenhum problema, pessoal, certo? No intervalo de menos c a c,
A convergência, ela é uniforme. Convergência, ela é uniforme. Certo? Ou seja, não é em todo R. Mas se eu considerar de menos C a C, isso melhora bastante, pessoal. Só mais consigo perceber o seguinte. Você vai dizer, professor, será que sempre que eu for verificar se essa minha convergência é uniforme, você percebeu que a convergência uniforme é a mais complicada de você verificar, porque a pontual ela é difícil, mas é a convergência de uma sequência numérica. Isso vocês sabem fazer. A uniforme é um pouco mais trabalhosa, porque ela tem que ser pontual e depois tem que ser uniforme. Primeiro, verifiquei se a convergência é pontual, depois tem que verificar se é uniforme. Mas quando chega aqui na convergência uniforme, você percebe que você tem que realmente recorrer à definição de limite de uma função, que é tomar o epsilon, encontrar o n índice zero e mexer com a desigualdade. Percebam. Isso não é trabalho simples se a sua função for uma função um pouco mais difícil, pessoal. Isso se torna complicado. Então, para evitar de que você esteja sempre recorrendo à definição de limite para verificar se a convergência da sua sequência de funções ela é uniforme, então temos que olhar para alguns resultados. Ou seja, alguns teoreminhas que vão dizer a vocês quando que essa convergência ela é uniforme ou não. Na verdade, esse teorema é mais do que isso. Ele dá mais informações. Dentre essas informações, uma delas é você identificar quando que a convergência ela é uniforme. Ela é uma maneira de fazer isso. Mas ele, além disso, ele lhe dá outras informações. Deixa só eu buscar eles aqui, pessoal. Para mim não estar escrevendo toda hora. Não é isso que eu quero. Deixa eu recorrer a ele aqui. Vamos lá, vamos lá. Opa. Então, nosso primeiro teorema, como eu disse a vocês, uma das funções desse teorema é dizer quando que a convergência ela é uniforme. Mas não é só esse o papel desse teorema, não. É só uma das que eu fiz. Uma das possibilidades ou uma das... Nossa Senhora. Setinha lá em cima, né? Não, professor, no canto esquerdo. Onde que é? Seta aí no canto esquerdo. Aqui, né? É. Pá, não perco não. Só fiz bagunçar tudo. Tá lá embaixo, então Vamos não. lá. É o de baixo? Vamos lá. Vamos. Chegamos. Tá aqui, pessoal. Então, o nosso primeiro teorema é o teorema 1. O que o teorema 1 garante? Então, vamos lá. Seja f índice n tem uma sequência de funções
e tem uma função f que sai de B e chega em R. Essa função f é justamente o limite pontual da sequência de funções f índice n. É o que eu vou fazer. Vou supor que essa minha sequência de funções, ela converge uniformemente para essa função f nesse nosso conjunto B. Nessas condições, pessoal, se as nossas f índice n forem contínuas em x0, então f também será contínua em nesse ponto x índice 0. Então, aqui eu tenho duas coisas. A primeira coisa é que você consegue dizer quando que a sua função f ela é uma função contínua. Esse é o primeiro papel desse teorema 1. E o segundo papel desse teorema 1 é que você pode verificar quando que a convergência da sequência de funções ela é uniforme, sem recorrer aos épsilons que é dado na definição de limite, pessoal. Por quê? Porque se a sequência de funções elas são contínuas e a função f, que é o limite da sequência de funções, essa expressão aqui, ela está aqui, essa nossa f, ela não for contínua, então já garanto que alguma coisa está errada. E o que vai estar errado é o fato de que a convergência ela é uniforme, certo? Então, se as f índice n são contínuas e a f não é contínua em um determinado ponto, eu vou perder a convergência uniforme. É isso que o teorema 1 garante a vocês. Por exemplo, você pode olhar para a seguinte sequência de funções, pessoal. Vamos olhar para a seguinte sequência de funções. Por exemplo, verifique o que apareceu aí. Vamos lá, assim. Não, você vai só atrasar tudo, rapaz. Foi embora. Então, verifique-se. A f índice nx igual a x elevado a n, ela converge pontualmente não, pessoal, uniformemente, pontual já foi feito, se ela converge uniformemente para a função identicamente nula, para a função f de x igual a 0, a função identicamente nula. Agora eu vou fazer alguma restrição aqui, pessoal. No seguinte intervalo. No intervalo, vou considerar um intervalo fechado de 0 a 1, sendo que é aberto aqui no 1. Ele é fechado no 0 e é aberto no 1, pessoal. Está aqui. Como que eu verifico se essa convergência ela é uniforme? Pontualmente, eu já sei que ela converge pontualmente para 0, pessoal. Então, já sabemos que 0 é o limite quando n tende a mais infinito das nossas f índice n, que são iguais a x elevado a n, aqui pontualmente. Isso aqui já acontece. Isso aqui pontualmente. No intervalo, ele é fechado no 0 e é aberto no 1. Aqui ele é aberto no 1, pessoal. Certo? Então, pontualmente, isso aqui acontece. Se você olhar para as f índice n, elas são todas contínuas nesse intervalo. Você concorda que isso é verdade? Ou não?
Tem alguma descontinuidade? Note que essas nossas f índice n de x, que são iguais a x elevado a n, elas são todas contínuas no intervalo de 0 a 1, pessoal, porque a função x elevado a n, ela é contínua ela é contínua no intervalo que é fechado em 0 e é aberto em 1. Isso aqui para todo n natural. Isso aqui acontece. Porém, pessoal, a função f, que é o limite dado quando n vai para mais infinito da sequência de funções, ela não é contínua nesse intervalo de 0 a 1, pessoal. Porém, quando você olhar para o limite, não bagunça não, vamos lá. Quando você perceba, quando você faz o x tender a 1 pela esquerda, aqui na função f índice n de x, isso aqui é o limite quando x tende a 1 pela esquerda, da função x elevado a n. Quando você faz esse limite tender a 1, aqui pela esquerda, essa função ela vai para 1, pessoal. Perceba, ou melhor, vai para 1 elevado a n, não é isso? Que é igual a 1. Daí, quando eu fizer o n tender a infinito, ela continua com o limite igual a 1. Não é isso? Ela vai para 1. Como ela vai para 1, então daí eu vou ganhar aqui 1 é diferente de 0, que é igual ao limite quando n tende a mais infinito da minha sequência de funções f índice n de x, que é a mesma sequência de funções x elevado a n. Então, isso aqui não... Ou seja, isso aqui teria que ser verdade independente do x. Eu tenho continuidade aqui, teria que ter continuidade aqui também. Então, não temos continuidade aqui. A função f de x ela apresentou uma descontinuidade. Aqui próxima do 1, ela vai ser descontínua. Então, assim, eu consigo perceber que a nossa sequência de funções ela não converge pontualmente para 0, pessoal. Assim, f índice n de x igual a x elevado a n, ela não converge pontualmente, uniformemente para a nossa função f de x, que é a função identicamente nula. Isso não vai acontecer. Vamos lá. Professor, não entendi essa última parte, não. Então, só voltar aqui. Vamos lá. Tá aqui. Voltou. Então, temos isso aqui, pessoal. Temos as f índice n de x, que são x elevado a n. São todas contínuas em 0, 1. É aberto em 1. Eu já sei que a minha f índice n, ela converge pontualmente para 0 nesse intervalo, pontualmente sem nenhum problema.
Aqui eu vou tomar f de x como sendo a função nula. Agora eu tenho que verificar se essa minha função f de x igual a zero, ela é contínua nesse intervalo. Será que essa função f de x igual a zero, ela é contínua nesse intervalo? Ó, quem é f de x? A função f de x é a função limite quando n tende a mais infinito da função x elevado a n. Essa é a função f de x. Será que ela é contínua no intervalo de 0 a 1, fechado no 0 e aberto em 1? Será que ela é contínua, pessoal? Então, como é que verificamos que a função ela é contínua? A função ela é contínua se o limite, quando x tende aos pontinhos do domínio, é igual à imagem da função nesses pontos. Perceba que quando x é igual a zero, a função tem imagem zero, não tem nenhum problema, que a convergência é pontual. Mas se você estudar o limite dessa função, pessoal, da função f de x, ó, se você estudar o limite da função f de x, quando x se aproximar de 1, é você aplicar o limite, fazendo o x tender a 1. Aqui eu vou abrir, limite, quando n tende a mais infinito, da nossa função x elevado a n. É para cá que você vai olhar, certo? Só que aqui que você pode perceber, eu posso primeiro aplicar o limite em x, depois eu aplico o limite em n. Eu troquei a ordem das coisas. Então aqui eu aplico o limite fazendo n tender a infinito. Depois de ter aplicado o limite fazendo x tender a 1, na função x elevado a n. Eu me aproximar de x, eu me aproximar de 1 aqui, eu estou me aproximando pela esquerda. Só pela esquerda. A aproximação foi essa. Quando você faz isso, x elevado a n vai para 1 elevado a n, pessoal. Então fica o limite, quando n tende a mais infinito, de 1 elevado a n, que é igual a 1, que é diferente de zero. Ou seja, a função f de x já tem que ser identicamente nula. E aqui eu estou dizendo que próximo do 1, ela tem valor 1. Então, eu estou dizendo que o limite... Lá... paciência. Só um instante, pessoal. Voltou. Então, eu estou dizendo o seguinte, que o limite, quando x se aproxima de 1, não é no 1 porque eu não estou considerando como definido nesse ponto, pessoal. Quando x se aproxima de 1, da minha função f de x, isso aqui é igual a 1. E a convergência que eu quero considerar é se é uniforme para zero. É isso que eu quero considerar. Isso aqui é diferente de zero, que é justamente a função que eu estou considerando, que é a função f de x. Perceba, ela não tem imagem lá no ponto 1 igual a 1. Ela tem que ter imagem zero próximo de 1, não tem problema. Se isso aqui acontece, eu estou diante de uma descontinuidade. Descontinuidade nesse ponto. Aí vocês vão lembrar de que é descontinuidade. A função tem que fazer sentido no ponto, mas tem limite diferente no ponto. Ou não, pessoal? Hein, pessoal? Ou não? Ou seja, me aproximei de 1, ela foi para 1, ela não foi para 0. Então, se eu me aproximar de 1 fácil eu entender o infinito, a minha sequência de funções ela não vai para 0, pessoal. É isso que ela não tendia a ir para 0. Então, vai falar aqui, que é o teorema número 1. Esse teorema
ficar mais claro, você pode fechar. Não, deixa fechado, tira o aberto. Fica mais claro. Deixa ele fechado. Porque a convergência é pontual, não tem nenhum problema. As eficiências também. E a função ela não vai ser zero quando o x for igual a 1, se eu colocar o fechar mais fechado, né, pessoal? Deixa aberto, de jeito não, pessoal. É aberto. Certo? Porque elas são contínuas no aberto, as eficiências, mas a função f, que é o limite, ela não é contínua. As eficiências são. Agora a f igual a zero, não. Porque ela teria que ter imagem zero. E ela, o limite deu igual a 1, é diferente. Deixa eu aberto mesmo. Vou colocar o fechado, vai falhar. Então deixa eu aberto. Ah. Vamos lá, rapaz. Nossa. Vou encerrar por aqui, pessoal. Na feira continuamos. Até que eu consiga encerrar a gravação. Ok, Até a quarta, pessoal. Beleza, pessoal. Até Até quarta. quarta. Valeu. Valeu. Boa tarde, professor. Até quarta. Até quarta, Pedro.